Bom dia, pessoal. Vamos começar a conversar então. Se alguém chegar no meio do caminho aí, a gente coloca a par e a gente vai dando a continuação do que for preciso. Bom, a ideia da aula de hoje então é a gente começar a falar um pouco sobre programação em si, tá? Até então a gente vinha falando sobre a história dos computadores, um pouco sobre como é que se dava essa parte de hardware, linguagens e essa parte mais burocrática da coisa que vocês precisam saber, mas que não é a última necessidade, vamos botar assim. Mas agora a gente vai realmente entrar em como é que a gente pensa em programas de computador, tá? Primeiramente a gente vai ver o que é lógica, para que ela serve, o que dizem sobre lógica, certo? E depois a gente vai falar sobre algoritmos, que aí é como dito a lógica para os programadores, tá? Bom, o que é lógica? O que vocês acham que é lógica? Hoje eu vou pedir que vocês falem um pouquinho. Alguém sabe o que é lógica? Ninguém? Raciocínio? O raciocínio é uma das partes da lógica, tá? A gente tem o raciocínio lógico, a gente consegue montar um quebra-cabeça, vamos dizer assim, utilizando lógica. Então a gente vai vendo as peças da forma correta, a gente tem um raciocínio lógico de como montar aquilo ali, tá? Mas não é isso realmente, tá? O raciocínio lógico é uma parte da lógica, mas não é a lógica em si. Pastor, eu tive uma aula sobre isso de filosofia, tô tentando lembrar. Justamente, a filosofia estuda bastante lógica. Filosofia, matemática e a computação estudam bastante lógica, tá? Professor, é que para mim uma definição de lógica é mais assim uma ciência de como usar o raciocínio de uma forma correta. Não é o raciocínio em si, mas é como usar ele de uma forma correta. Isso aí. A lógica é justamente isso, é tu conseguir montar as coisas para tu entender como é que elas funcionam, como é que tu vai conseguir alcançar aquele objetivo. Dedução, indução, hipótese, inferência. Isso são coisas que são utilizadas na lógica, tá? Não necessariamente a lógica em si, mas tu seguindo esses passos aí, tu consegue alcançar a lógica e montar o resultado de alguma coisa. Tá? A lógica nada mais é do que eu ter um objetivo e o que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo, tá? A gente tem dois sentidos de lógica que a gente chama, tá? Tem a parte do uso do raciocínio, que foi o que o colega falou ali, tá? Que a gente tem o raciocínio do como resolver um dado problema, tá? E a gente tem a lógica ensinada nas escolas, na parte de filosofia, na parte de matemática, é muito forte a lógica, e na parte de computação, que vocês estão começando a ver aqui agora, também é muito utilizada a lógica, que é a lógica de resolver problemas, tá? Sem pensar em raciocínio nesse momento, resolver problemas. Então eu tenho um problema e eu preciso alcançar a forma de solucionar aquele problema. Então, na computação, a lógica é muito utilizada, tá? Em todas as áreas é utilizada. A gente tem a lógica formal, que a gente chama, que é utilizada na programação, que é o que a gente vai trabalhar mais especificamente, tá? Que a gente tem, então, a forma correta de organizar os nossos códigos, de botar eles na formatação, na sintaxe correta, para que o nosso interpretador consiga entender isso e rodar o nosso programa da forma correta. Então, a gente tem essa parte da lógica formal, que é a parte da programação de computadores. E a gente tem a lógica booleana, que a gente chama. Os computadores hoje em dia, eles funcionam, então, como eu disse para vocês lá na aula passada, das linguagens, lembra que eu falei da linguagem de baixo nível, a linguagem de máquina, que o computador só entende zeros e uns, ou presença e ausência de corrente elétrica? Justamente isso. A gente tem a lógica booleana, que a gente chama, que é verdadeiro ou falso. A gente vai falar disso mais adiante quando a gente falar os tipos de dados. Mas a gente tem a lógica booleana, que é o que todos os computadores que a gente tem hoje em dia, o hardware dos computadores que a gente tem hoje em dia, se baseiam nesse verdadeiro ou falso, ou 1 e 0, ou presença e ausência de corrente elétrica. Tá? Então, na computação, a gente usa a lógica em praticamente tudo. E o que são os algoritmos, então? Algoritmos nada mais são do que formas de resolver um problema computacional.
tá? Não necessariamente só computacional, a gente tem algoritmos para tudo hoje em dia, tá? Mas o que vocês acham que é um algoritmo? Alguém chuta? Então vamos mudar a pergunta. Vocês acham que algoritmo é fácil ou é difícil? Esse todo mundo pode responder. E aí, algoritmo é fácil ou difícil? Ó, o Ting acha fácil. Acho que depois que aprende fica mais fácil, mas para começar a entender é um pouco complicado. Ah, o Tim já viu o vídeo do Douglas, então tá. E aí? O que vocês acham? O algoritmo é fácil ou difícil? Se eu mostrar algo desse tipo aqui para vocês, só um pouquinho, deixa eu achar aqui no meu computador. Vocês vão entender isso aqui que eu escrevi aqui? Não. Não, né? Calma, professor. Deu um passo mal que as pernas dessa vez. Não, na verdade, assim, ó, a maior parte do pessoal acha que algoritmo é algo difícil, tá? E algoritmo não é difícil, tá? Ele é muito fácil. Por que eu digo que ele é muito fácil? Basta, porque são passos específicos. A gente tem alguns comandos específicos que a gente pode utilizar e colocando eles na ordem correta, na lógica correta, a gente consegue resolver o problema computacional que a gente tem, tá? Mas a gente tem lógica hoje, algoritmos hoje, em tudo. Tanto que dizem que a vida moderna é feita de lógica, de algoritmos. A gente tem praticamente em tudo hoje em dia, a gente tem um software rodando, um hardware rodando, alguma coisa do tipo, tá? Então a vida moderna ela é feita por algoritmos. Esse navegador que vocês estão utilizando agora para assistir a aula do Meet, ele tem algoritmo por trás, ele tem uma lógica funcionando por trás para conseguir fazer com que ele funcione. Quando vocês fazem uma busca no Google, o mecanismo de busca do Google é um algoritmo gigantesco que faz trocentas mil visualizações de páginas no mundo inteiro para tentar montar como é que funciona as páginas, para quando faz uma busca lá por algum parâmetro específico, ele consiga achar o resultado em todas as páginas que tem aquele parâmetro lá na internet. Quando vocês verificam os e-mails de vocês, a gente tem algoritmos que fazem busca em diversos servidores para verificar se alguém mandou e-mail e por aí vai. Hoje em dia, até fazer uma reserva no cinema ou em um hotel ou coisa parecida, a gente tem algoritmos que rodam por trás que facilitam esse tipo de coisa. Então, a gente tem algoritmos em praticamente tudo. Para aqueles que gostam de jogar, o jogo só existe, jogos eletrônicos só existem por causa de algoritmos. E, inclusive, alguns jogos mais manuais, que a gente chama, eles também só funcionam com algoritmos. Quem aqui nunca jogou jogo da velha? Ou xadrez? Tá? Esse tipo de jogo é muito algoritmo. Tu tem que montar lá a tua lógica de como tu movimentar as tuas peças, onde tu vai colocar o teu xizinho, a tua bolinha lá no jogo da velha, por exemplo, para tu conseguir alcançar o objetivo que é ganhar aquele jogo. Então, tudo isso é algoritmo, tá? Desde dos jogos clássicos, como eu disse, lá do xadrez, do jogo da velha, esses jogos mais clássicos, até os jogos mais top da computação hoje em dia, nos jogos que a gente tem hoje, computacionais, é muito algoritmo. A gente tem algoritmo que controla a renderização, o que vai mostrar na tela. A gente tem algoritmo que controla música, áudio e efeitos sonoros. A gente tem algoritmos que controla a jogabilidade do negócio. A gente tem algoritmo que roda para fazer controle, por exemplo, do mouse, do teclado, quando tu usa. Então a gente tem algoritmo para tudo hoje em dia, tá? Celular, quem aqui não gosta de mandar mensagem no WhatsApp hoje em dia? Quem é que não gosta de compartilhar alguma coisa nas redes sociais? Tudo isso é algoritmo, tudo isso tem software rodando ali dentro que alguém pensou, alguém montou esse algoritmo para fazer esse cara funcionar, tá? Quando a gente se perde, quem é que não tem um GPS no telefone hoje em dia? Outra coisa que está sendo muito comum hoje em dia, robôs, carros autônomos, tudo isso tem algoritmo, tá? Então a gente tem algoritmo em praticamente tudo hoje em dia. Vamos lá, então.
Segundo o cara que escreveu esse livro, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, eu até anotei aqui, porque senão eu não ia lembrar, o tal do Manzano, ele diz que algoritmos são um conjunto de passos finitos, então não posso ter uma coisa que vai ficar rodando para sempre, tá? Passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Tá? Então, o que é um algoritmo? É um conjunto de passos, então, um conjunto de etapas que eu tenho que seguir, que devem estar organizadas de uma certa forma, para que, quando eu executar aqueles passos, eu consiga resolver um determinado problema. Vamos fazer uma brincadeirinha de imaginação agora. Imaginem que eu preciso fazer um algoritmo para atravessar essa rua aqui. Eu preferia dar uma travessa, preferia ir até a praia lá embaixo, mas a gente não tem como, a gente está em aula e no inverno, deve estar bem frio. Como é que vocês fariam um algoritmo para atravessar a rua? Bom, eu comecei a pensar isso, como é que seria um algoritmo para atravessar a rua, e eu fiz, então, um algoritmozinho aqui, então. Algoritmo atravessa a rua. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a direita, depois eu olho para a esquerda. Se não estiver vindo carro, olha, se estiver vindo carro, eu não atravesso, eu fico paradinho, tá? Se não tiver, eu posso atravessar a rua. Esse algoritmo ele está meio bugadinho, tá? Eu fiz rapidinho só para mostrar para vocês o que seria um algoritmo, mas a ideia básica dele é isso, porque se por exemplo, estiver vindo um carro, eu não atravesso e fico parado ali o resto da vida, porque eu não tenho como dar continuidade nesse programa. Mas se eu pensar algoritmicamente, vamos botar assim, ele pode não ser o melhor, mas ele resolve o meu problema. No primeiro momento eu consigo atravessar a rua com segurança, certo? O que vocês acham? Consigo, né? Então, esse cara aqui consegue resolver o meu problema. Bom, vamos pensar de uma forma um pouco diferente. O mesmo algoritmo, a mesma função, o mesmo problema, atravessar a rua de forma segura, e eu criei um outro algoritmo aqui. Ao invés de olhar para a direita e olhar para a esquerda, primeiro eu olho para a esquerda, depois eu olho para a direita. Depois eu verifico se não está vindo um carro. Se não estiver vindo, eu atravesso. Se estiver vindo um carro, eu não atravesso, fico parado. Resolve o problema também esse outro algoritmo? Bom, se passar enquanto estiver vindo o carro, aí depende da sorte mesmo. Não, aqui eu estou verificando. Ó, se não estiver vindo o carro, opa, tá ao contrário aqui. Não, tá certo. Se não estiver vindo o carro, eu atravesso. Então, estou de forma segura. Se estiver vindo, se não aquele o primeiro C lá, eu fico parado. O que vocês acham? Resolve o problema ou não? Resolve. Só falta colocar uma ali para cachorros perdidos na rua e pessoas. Não, calma. Eu disse, esse algoritmo foi um algoritmo simples. A ideia era só mostrar para vocês o que é um algoritmo, tá? Teria várias outras variáveis que eu poderia colocar ali. Por exemplo, se está vindo moto, se está vindo caminhão, poderia fazer, modificar esse programa para N coisas, tá? Mas raciocínio lógico, básico, aquilo ali resolveria o problema? Eu conseguiria atravessar de forma segura? Sim, sim, conseguiria. Sim. Pô, então, se a gente pensar, eu mudei a ordem das coisas ali, funciona do mesmo jeito, vai. Então, se eu colocar os passos em qualquer ordem ali, eu posso chamar isso de um algoritmo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Opa. O que vocês acham que não? Porque em qualquer ordem, às vezes, não vai fazer sentido, né? Na verdade, não é o sentido que não faz, tá? Para nós pode não fazer sentido, mas computacionalmente não é que não faz sentido. Ele não vai solucionar o nosso problema, tá? Então, sempre que eu tenho um algoritmo, a ideia é eu resolver um problema, tá? Pode não ser da melhor forma, como é o caso desse algoritmo que eu criei aqui, mas ele resolve um problema. O que eu tenho que fazer para resolver o problema? Eu tenho que atravessar a rua de forma segura, que é o que eu estou pensando. Então, esse algoritmo aqui que eu fiz aqui do lado direito, ele resolve o problema ou não? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. O do lado direito, não o da esquerda. Não resolve, não resolve. Por que não resolve? Se estiver no carro, olhar para a direita. Se não, olhar para a esquerda. Tem que olhar para os dois lados. Não, na verdade não é nem aí que o problema é a primeira linha do nosso algoritmo ali, a segunda, no caso, linha do nosso algoritmo. Primeira coisa que tu faz é atravessa. Aí se estiver vindo um carro, aí tu olha para a direita. Se não estiver vindo um carro, aí tu olha para a esquerda.
não tem lógica isso, né? Realmente. Tu não consegue resolver o problema, tu vai depender da sorte, tu vai atravessar correndo e se tiver vindo alguma coisa, aí eu olho para um lado ou para o outro. Então, reparem que não é simplesmente colocar as coisas em qualquer ordem, tá? Eu colocando na ordem errada, que não resolve o meu problema, não adianta nada. Eu posso modificar o funcionamento das coisas, mas eu tenho uma propensão a resolver o problema. Eu tenho que resolver aquele problema. Não necessariamente eu vou resolver sempre. E isso é o mais legal da lógica, do algoritmo, tá? Eu tenho N problemas e eu tenho um mesmo problema com diversas soluções, tá? Nem todas são soluções, nem todas são a solução ideal. O Scratch ele é uma forma de lógica de programação, só que ele é uma programação em blocos. Isso aí a gente não vai ver porque não tem muita utilidade. Na verdade, assim, tem utilidade para algumas coisas. Hoje em dia já tem sistemas que fazem... sistemas não. Tem um programa que tu consegue criar aplicativos móveis para o Android simplesmente montando blocos que nem o Scratch, tá? Mas ele... funcionaria bem com a lógica. A ideia dele é justamente tu montar a lógica de alguma coisa, simplesmente ficar arrastando blocos ao invés de escrever. Aqui eu fiz uma lógica escrita, utilizando uma linguagem não formal, que a gente chama. Isso aqui é uma linguagem de programação, uma pseudo-linguagem de programação, na verdade, chamada Portugal, tá? Eu tinha pensado em utilizar ela com vocês, inclusive vou mostrar um código hoje para vocês em Portugal, mas eu acho que confunde muito depois. Então a gente vai pular direto para o Python, vamos trabalhar com a linguagem de programação mesmo, porque senão vocês vão aprender tudo em português, como é que funcionam as coisas, depois tem que traduzir isso para o inglês para poder utilizar numa linguagem formal que a gente chama, tá? Mas para não ter esse problema, a gente vai pular essa etapa e vai pular direto para a programação. Então a gente vai começar a trabalhar já na próxima aula com programação em Python, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui em Portugal, porque às vezes é mais fácil a gente pensar algumas coisas nesse nível aqui, num primeiro momento, para depois partir para a linguagem de programação. Eu mostrei para vocês um código em Python. Antes de mostrar para vocês o código em Python, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o código em Portugal, tá? Avança. Então, precisamos colocar, então, como eu disse para vocês, o nosso algoritmo em uma lógica para que, organizando aquele espaço naquela lógica, eu consiga fazer com que ele funcione corretamente. Não é simplesmente lançar coisas ao vento e achar que vai resolver o meu problema, tá? Então, a gente tem N formas de fazer, tá? Então, muitas vezes a gente tem, para resolver um problema, a gente consegue fazer trocentos mil algoritmos diferentes para resolver aquele mesmo problema, mas eu tenho que resolver o problema. Não é simplesmente lançar coisas ali e achar que ele vai resolver quando algumas vezes não resolve, tá? Outras coisas que a gente utiliza hoje em dia, que a gente tem hoje em dia, que a gente acaba utilizando algoritmos mesmo sem perceber, tá? A gente tem algoritmos para fazer uma ligação no celular, por exemplo. A gente tem algoritmos para preparar bolo. Preparar bolo é o exemplo que todo mundo usa. Eu utilizei o atravessar a rua para ficar um pouco diferente. Mas todo mundo usa a receita de bolo como sendo um algoritmo. Por quê? Porque eu tenho lá uma sequência de ingredientes, que no nosso caso aqui, depois para programação, isso vamos chamar variáveis. Então eu tenho uma sequência de variáveis, eu tenho uma forma de como fazer aquele bolo. Então eu tenho lá que mistura os ingredientes, bata e faço. Então eu tenho uma sequência que eu tenho que fazer para que no final eu consiga chegar lá e ter um bolo. Imaginem vocês começarem a fazer um bolo, começando por coloque a assadeira no forno por 30 minutos. Não tem lógica nisso, não tem por que fazer assim. Então, essa é a grande sacada dos algoritmos. Eu tenho uma sequência lógica que nem uma receita de bolo. Faça isso, e no final tu vai tirar o bolo lá do forno e ele vai estar fofinho e tá? Então, eu tenho algoritmos que podem ser utilizados para tudo, tá? Inclusive fazer um saque no caixa eletrônico. Se a gente estivesse em aula presencial lá no IF, lá, né, dentro do campus do IFSU, a gente estaria, nesse momento, fazendo uma brincadeira. Vocês vão se juntar em grupos, tá? E iam fazer um algoritmo para que eu saísse lá do quadro, lá na frente da sala, até a porta da sala. E assim, ó,
É muito engraçado, a gente consegue fazer um monte de negócio e aí consegue modificar para fazer funcionar aquele algoritmo. Então é muito legal, mas infelizmente a gente não está nesse modo e a gente vai brincar disso de outra forma. Eu vou passar para vocês um exercício no final de que vocês vão montar um algoritmo para resolver um problema que não é computacional ainda é passos para resolver um problema, e a gente vai tentar testar isso na próxima aula, fazendo funcionar o algoritmo de vocês. Bom, o programa de computador, então, é desenvolvido para resolver um problema, assim como qualquer outro algoritmo. E esses programas de computadores são desenvolvidos em forma de algoritmos, tá? Então, quando eu faço um programa de computador, eu tenho lá uma receita de bolo que o meu computador consegue interpretar, entender aquilo ali, e seguindo aqueles passos ele consegue resolver um problema. Tá? Lembra que eu falei para vocês? A pesquisa do Google, o e-mail, todos esses sites, eles têm uma lógica, um algoritmo por trás que faz ele funcionar. E esses programas, eles são feitos dessa forma. Eles têm uma receitinha de bolo lá de como fazer cada um dos passos para no final lá vocês poderem fazer a busca de vocês, ler os e-mails, acessar o Meet para a gente fazer as videoaulas e por aí vai, tá? Vamos fazer uma brincadeira, então. Imagine que vocês tenham que resolver uma equação do segundo grau. Todo mundo sabe o que é uma equação do segundo grau, né? Sabe ou não? Vocês têm que ter visto isso já. Sim. Ah, tá. Não me assusta, senão eu fico com medo já. Quando vocês aprenderam a fazer isso, vocês tiveram que fazer isso no papel lá, resolver o papel e caneta, né? É muito legal, muito bom a gente aprender esse tipo de coisa. Mas quantas vezes vocês chegaram numa prova lá que vocês tinham que fazer uma equação do segundo grau e tem gente que ainda está no nono ano, né? Então vocês estão aprendendo isso. Quando vocês chegaram na escola lá, que tinha que resolver uma equação do segundo grau, pensaram, se eu tivesse uma calculadora aqui, ia ser a solução dos meus problemas. E é assim que surgem os programas de computadores, tá? A gente tem um problema, resolver uma equação do segundo grau, e a gente cria um algoritmo para resolver esse problema, tá? Então a gente vai pensar agora como é que a gente teria que resolver uma equação do segundo grau. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, então, lembra como é que é a equação, né? A gente tem o A, que é associado ao x ao quadrado, a gente tem o B, que é associado ao x, e a gente tem o C, que não tem nenhuma associação com variáveis. A gente lê o B e a gente lê o C. Bom, básico de qualquer coisa que eu preciso ter dados. Eu tenho que ler esses dados, eu tenho que receber esses dados de alguma forma. Então, eu leio o valor que o usuário passar para o A, eu leio o valor que o usuário passar para o B e eu leio o valor que o usuário vai passar para o C. Depois eu tenho que calcular algumas coisas. No caso da fórmula de Bhaskara, das equações de segundo grau, eu tenho que calcular o delta, então é o próximo passo. Então é B ao quadrado menos 4AC é o valor do delta. Eu faço esse cálculo, e depois de gerar esse cálculo, eu tenho que fazer algumas verificações, porque as equações de segundo grau, elas têm 3 possibilidades. Uma delas quando o delta é menor que zero, outro quando o delta é igual a zero e outro quando o delta é maior do que zero. Eu faço uma verificação no primeiro momento se o delta é menor do que zero, que é a mais simples das formatações, tá? Se o delta for menor do que zero, eu escrevo lá que não existem raízes quando o delta é negativo. Ponto. Acabou o meu programa, eu não preciso fazer mais nada. Se por um acaso o delta não for menor que zero, eu verifico então se ele é igual a zero. Quando ele é igual a zero, eu só tenho uma raiz. Na verdade, as duas raízes são iguais. Então, eu faço o cálculo da raiz, então, da minha equação. No caso, menos b igual mais raiz de delta, eu posso calcular com mais ou com menos, porque como elas são iguais, mais raiz de delta divididos por 2a. Beleza. E no final eu mostro o resultado para o usuário. Resolve o problema? Resolve o problema. Verifiquei se o delta é menor que zero, não era. Verifiquei se era igual a zero. Se for igual a zero, eu calculo uma das raízes e mostro o resultado para o usuário. Ou então, se nenhum dos dois casos for verdadeiro, eu calculo as duas raízes, então, menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. E no final eu mostro o resultado das duas raízes. Então, isso é uma equação, um algoritmo para resolver uma equação do segundo grau, tá? Bem simples, bem fácil de fazer. Mas eu simplesmente fazer isso resolve alguma coisa? Fiz um programa de computador que resolve o meu problema ou não? O que vocês acham? E agora?
Talvez sim, talvez não. Pode ser que sim, pode ser que não. O que vocês acham? Ó, o Ting acha que sim. Alguém acha que sim também? Ou que acha que não? Agora é a hora. E aí, Eduardo Neves? Anne? Acha que sim ou não? Boa pergunta. É que, na verdade, nós resolvemos o cálculo, mas não colocamos na linguagem ainda de máquina, né? Ó, o Raul acha que não também. Professor, eu acho que não. Até porque se der zero, pelo que eu vi, não mostra o resultado. Mas é que zero não tem resultado. O zero simplesmente não tem raízes. Sim, sim, claro. Porque não existe raiz de zero. Aliás, de número negativo, desculpa. Então, se o delta é menor do que zero, eu não tenho resultados. Se ele for igual a zero, aí sim eu tenho resultado de uma das raízes. Não, sim, senhor. Só que ali, ó, a não ser que eu tenha visto muito errado. Se não for verificar que se o delta é igual a zero, aí meio que, pelo que eu vi, não vai dar uma resposta muito boa, não. Como Eu assim, não. ele vai dizer que quando as duas são iguais, a gente tem as duas raízes. Quando o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais e eu mostro o resultado desse cálculo aqui. Tá, sim. Não, aí faz sentido. É que aqui eu não estou pensando computacionalmente, tá? Então já vou responder a pergunta. Aqui eu não estou pensando computacionalmente, eu estou pensando lógica, tá? Na minha Tá. cabeça eu estou montando como é que seria um programa para fazer equações de segundo grau, tá? Então, pensando logicamente, tá aqui o meu problema, a minha solução, tá? Então, bom, eu tenho que ler os valores, eu tenho que calcular o delta, eu faço a verificação. Aí eu acho que sim, aí eu acho que Desculpa, mostra o resultado. mostra o resultado, tá? Novamente, pensando logicamente, sem se preocupar com o computador. Bom, a gente escreveu logicamente. Vamos para o computador então ver como é que funciona. Cadê? Tá aqui. Bom, utilizei o Portugal aqui, que eu falei para vocês, tá? Então eu criei um programa, tá? Em Portugal, uma pseudolinguagem, funciona em alguns lugares. Esse aqui é um dos sites que a gente tem para desenvolver online o Portugal, tá? E o Portugal nada mais é do que esse cara aqui, ó. Eu crio um programa, aqui eu estou incluindo uma biblioteca de matemática para fazer a raiz quadrada de forma mais fácil, mas não, se eu quiser eu posso calcular ela, não tem problema, tá? E aí o que eu fiz? Declarei variáveis, usei a função de início, que o Portugal exige, tá? Declarei variáveis A, B e C como inteiros, então eu só posso entrar com números inteiros, poderia mudar isso aqui para real, mas não tem necessidade. Eu tenho os números reais, então, que são números com ponto flutuante, ou os números com vírgula, que a gente chama, tá? Aí eu faço a leitura do A, como eu falei lá, mostrei lá para vocês, faço a leitura do B e faço a leitura do C. Beleza, li os três valores. Próximo passo, calcular o delta. Então, criei uma variável delta, que está lá em cima, tá? E atribuir para ela, então, o resultado do B ao quadrado menos 4AC. Calculei o delta, até aqui tudo bem. Bom, se o delta for menor do que zero, então fiz uma condição. Se delta for menor do que zero, escreva, mostrar na tela. Para delta negativo não existem raízes reais. Entenderam? Se não, então, ó, se aquela primeira condição ali não for verdadeira, eu entro numa outra condição. Bom, aqui eu tenho outra condição. Se o delta for igual a zero, eu calculo lá a raiz 1, tá? Posso calcular qualquer uma delas, eu calculei a 1 mais aqui, raiz 1, passando para ela, menos b, mais raiz de delta, aqui é só para dizer que é raiz quadrada, tá? Esse 2.0, dividido por 2 vezes a. E no final eu escrevo lá, para delta igual a zero, temos duas raízes iguais a, e mostro o valor daquela raiz, tá? Se não, se nenhuma das duas condições for verdadeira, aí eu calculo as duas raízes, então, com mais e com menos raiz de delta, tá? Escrevo para delta positivo raízes diferentes e mostro o x' igual a R1 e o x duas linhas igual a R2. Vamos ver se esse cara funciona? Vamos rodar esse programa.
Vou passar alguns valores aqui meio que aleatórios. 5, 9 e 7. Opa, o delta deu negativo aqui. Para delta negativo não existem raízes reais. Programa finalizado. Entenderam? Então eu fiz uma lógica que funciona para números negativos, para delta negativo. Vamos ver se funciona para delta igual a 0. 4 menos 4 e 1. Acho que dá o delta igual a 0. Ó, para delta igual a 0, temos duas raízes iguais e calculei o valor, disse que é 0,5 a raiz dessa equação. Tá? Bom, calculei o primeiro, não era menor do que 0. Calculei o delta, não era menor do que 0. Era igual a 0. Bom, entrou aqui e mostrou aquilo ali. Agora vamos fazer um novo, rodar o programa de novo e vamos ver como é que funciona quando o delta é positivo. 5, 48 e 4. Acho que funciona. Ó, funcionou. Para delta positivo, então, raízes diferentes. X' igual a 0,8, blá, 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 e o x duas linhas igual a 0. Vou botar um espacinho aqui depois, mas tudo bem. Igual a 0, igual a menos 9, 51, 59, blá, 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 tá? Então, eu gerei um programa que faz as três coisas, tá? E isso aqui é Portugal. A gente não vai ver esse cara, só mostrei para vocês que esse cara existe. Se alguém quiser começar a aprender, ele tem, se vocês procurarem em Portugal Web Studio, ele vai abrir com essa cara aqui, tá? E aí vocês têm uma série de exemplos aqui, ó, como é que faz a entrada e saída, operações aritméticas, soma, subtração, por aí vai. Algoritmos sequenciais, então, que a gente faz troca de variáveis, verificação de outros dados, tá? A gente tem os desvios condicionais, que a gente chama, ou comando de seleção, tem várias formas de ser chamado esse cara aqui. A gente tem os laços de repetição, ou comandos de loop, e por aí vai. A gente tem vetores e matrizes, que a gente vai ver lá mais para o final. E a gente tem subrotinas, que a gente chama de funções, que a gente vai utilizar também lá no final. Só que a gente não vai ver com esse cara aqui. Se alguém tiver interesse em querer olhar, esse cara está aqui disponível, podem utilizar Portugal Web Studio, vocês conseguem achar o Portugal. A gente vai partir direto para este cara aqui, tá? Isso aqui, então, é um código em Python que faz exatamente a mesma coisa que a gente fez em Portugal, tá? Primeira coisa, eu também utilizei para utilizar a raiz quadrada, eu utilizei uma biblioteca externa, então eu importo a biblioteca de matemática, e aqui, então, eu tenho o A lendo, só que aqui daí tem algumas modificações, tem algumas coisas que são específicas. Lá no Portugal a gente tem que declarar as variáveis com um tipo de dados. Aqui a gente tem que, quando a gente faz a leitura, ele automaticamente lê como uma string, como um texto, e a gente tem que passar ela para inteiro. Então não se preocupe como é que esse cara aqui funciona, porque eu vou mostrar para vocês depois como é que isso aqui funciona. Basicamente a gente fez a leitura do A, do B e do C aqui. Depois calculei o delta, então, B ao quadrado menos 4AC, exatamente igual ao outro programa. Fiz um if aqui, verifiquei se o delta é menor do que 0, se ele era menor do que 0, eu mandei mostrar na tela, então, que não existem raízes reais. Se não, um outro if, então, um outro condicional, um outro C, delta for igual a 0, calculo uma das raízes e mostro dizendo que as duas raízes são iguais e que o valor delas é R1. Se não, se nenhuma das duas condições for verdadeira, aí eu calculo as duas raízes e mostro esse cara desta forma aqui, tá? Vamos rodar ele para ver se funciona. Vou utilizar os mesmos valores da outra vez. 5, 9 e 7. Ele vai me dizer que o delta é negativo, não existem raízes, então delta é negativo. Vamos ver como é que é quando o delta é igual a 0. 4 menos 4 e 1. Opa! Deu errado aqui. Executa de novo. 4 menos 4 e 1. Ó, para delta igual a 0, temos duas raízes iguais a 0,5, exatamente igual lá no Portugal. E a gente tem aqui o 5, 48 e 4. Duas raízes diferentes. X' igual
este cara aqui, x duas linhas igual a esse cara aqui. Tá? Então a gente vai trabalhar com isto aqui quando a gente for começar a trabalhar com linguagens na próxima semana. Aí a gente vai começar a trabalhar com variáveis, atribuindo valor e por aí vai, tá? Não se preocupe agora aparece um monte de letrinhas que confunde a cabeça de vocês, eu sei. Nesse primeiro momento, o primeiro contato com a linguagem de programação é sempre um susto, um pânico, um medo, qualquer coisa parecida, mas não se preocupem que no final vocês vão ver que esse cara aqui é muito simples de fazer. Lá no final vocês vão estar fazendo algoritmos muito mais complexos do que esse, com muito mais coisas para fazer funcionar, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Tá certo, até aqui. Bom, a ideia de atividade que eu vou passar para vocês essa semana, só para confirmar, a fórmula que está escrito ali em cima. Opa, deixa eu ver aqui, que fugiu a frase. Cima é B vezes B menos 4. Isso aí. Que é a fórmula do delta. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Esse asterisco aqui é o sinal de multiplicação. Quando eu quiser dividir, é esse símbolo aqui. Somar e multiplicar e subtrair é o sinal de mais e de menos normal. A gente vai ver tudo isso, não se preocupem agora, tá? Agora é basicamente para mostrar para vocês como é que funciona o programa de computador e como é que ele soluciona o nosso problema, tá? É bem simples. Vocês têm duas funções para fazer essa semana, tá? A primeira delas é se inscrever ou entrar. Deixa eu pegar o endereço aqui. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês depois, tá? Mas agora eu vou botar aqui no chat para vocês pegarem o endereço, quem quiser já ir fazendo. E se inscrever nesse site aqui, URI Online Judgment, tá? O que é esse cara aí? Esse é um site que tem... Não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem maratonas de programação, competições de programação, tá? Esse site simula como se fosse uma maratona de programação, mas ele também é utilizado em sala de aula. Então eu criei uma turma para vocês, tá? Depois eu vou passar o código de acesso certinho para vocês acessarem nas próximas aulas. Mas a ideia é que vocês acessem, eu vou passar uma lista de exercícios, vocês vão acessar essa lista de exercícios e vão responder pelo próprio URI. E ele automaticamente, vocês vão escrever o código, vão submeter lá e ele vai automaticamente dizer para vocês se o código está certo ou não, tá? Isso poupa para vocês, porque vocês já ficam sabendo na hora se acertaram ou não o resultado daquele exercício, e poupa para mim que não preciso corrigir os exercícios de vocês nos exercícios semanais, tá? Quando for fazer trabalhos, aí sim vai ser fora do URI, eu vou passar para vocês vão passar o código e eu corrijo. Mas esses exercícios semanais que eu vou passar para vocês, ou de tempo em tempo que eu vou passar para vocês, vocês vão simplesmente vocês vão lá no URI, vai ter lá a semana específica para vocês, as atividades, vocês vão entrar lá, vão resolver as atividades que tem lá, e aquilo ali vale como a presença de vocês, tá? Com a presença e a nota de participação de vocês na disciplina. Fala, Anne. Professor, é para se inscrever tá pedindo e-mail ali. Eu coloco o e-mail acadêmico ou pessoal? De preferência o acadêmico, que daí que fica vinculado ao nome de vocês, tá? Beleza, Tim. Não precisa fazer nada agora, tá? Se vocês já quiserem começar a tentar alguma coisa lá, podem ir tentando. Ele não aceita Portugal, ele só vai aceitar Python ou outras linguagens de programação, mas não precisa sair correndo para fazer, tá? Na próxima semana eu vou mostrar para vocês variáveis e os operadores aritméticos, aí é que a gente vai começar comando de entrada e saída também, que eu vou mostrar para vocês, e aí que a gente vai começar a trabalhar com o URI, tá? Essa semana, por enquanto, é só para vocês já tá com a inscrição de vocês pronta, para a hora que eu passar o código, vocês vão entrar lá e resolver os problemas já durante a aula, tá? A gente vai fazer um exercício de teste, que eu já botei lá na próxima aula, e aí a gente vai fazendo durante a aula. Eu vou mostrando para vocês, vou escrevendo, e vocês vão escrevendo junto, e aí todo mundo vai submeter aquele problema já durante a aula, para vocês verem como é que funciona o URI, tá? Outra coisa, então, que vocês têm de atividade para essa semana
que aí sim vocês vão ter que... Eu vou colocar lá no Moodle para vocês submeterem depois. Pode ser individual, pode ser em duplas, vocês podem se organizar em duplas também, se vocês quiserem, tá? A ideia é que vocês montem um algoritmo, tá? Nesse formato aqui, não é nesse formato computacional, tá? É no formato... Opa, cadê? Tá aqui. Nesse formato aqui, tá? Para acessar o Moodle e chegar até a nossa disciplina no Moodle, tá? Então vocês vão ter que dar os passos que vocês vão fazendo para entrar no Moodle e depois acessar a nossa disciplina dentro do Moodle da escola, tá? Bem simples, vocês vão colocar lá, acesse o endereço, tarará, 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 clique no ícone tal ou no botão tal, por aí vai, tá? Então a ideia é que vocês tenham o passo a passo. Lembrem-se que quando vocês acessam o Moodle pela primeira vez, vocês têm que logar no sistema, na primeira vez ou primeira vez do dia. Vocês têm que logar no sistema, então isso tem que aparecer no algoritmo de vocês, tá? E aí na próxima aula, no caso terça-feira que vem, a gente vai pegar esse algoritmo de vocês, alguns, na verdade, não vou pegar todos, né? Mas vou pegar alguns algoritmos de vocês e vou testar. Vou abrir o Moodle aqui e vou ir testando se funciona ou não, tá? Não precisa colocar os dados de vocês para entrar no Moodle, tá? Simplesmente coloque o seu login, coloque sua senha, que aí eu uso o meu aqui e a gente consegue testar, ver se vai funcionar, tá? Entenderam? Sim. Então tá. Então essa é a atividade de vocês. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que a gente conversou hoje? Professor, tá dizendo que o meu e-mail acadêmico é inválido. Eu já tentei algumas vezes nesse site que você mandou aqui. Ele tá dizendo que o meu e-mail acadêmico é inválido. Ué? Bom, então faça com o teu e-mail pessoal mesmo, não tem problema. Que ele vai aparecer o nome de vocês lá. Aí não tem problema. Só coloque o nome completo, que daí eu consigo achar vocês mais fácil lá no que o... Óbvio, isso, o Tim tá dizendo que vocês podem clicar ali, tem o login no Google, só vai no login do Google que já vai no e-mail de vocês no acadêmico e ele funciona normal. Tá bom. Tá? Eu não sei porque o meu eu fiz sem o e-mail acadêmico, no caso. Na época eu não tinha. Na época que eu fiz antes de entrar no IFE. Eu fiz quando estava na faculdade ainda, daí depois eu mudei, e agora eu mudei para o meu e-mail acadêmico, mas quando eu fiz o login, quando eu fiz o meu cadastro, não tinha... Até porque não tinha nem e-mail do Google, mas tudo bem. Tá, então, se ninguém tem mais dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora de tirar, onde a gente pode acessar a gravação dessa aula depois. Eu vou colocar lá no Moodle, tá? Eu coloquei, da semana passada já estão lá os vídeos das duas, provavelmente entre hoje e amanhã eu devo colocar os vídeos dessas duas aulas dessa semana, tá? E aí semana que vem a gente já tem a aula assíncrona, tá? Então segunda-feira eu vou lançar para vocês os vídeos e o material da nossa aula assíncrona, então vocês vão ter alguma coisa para assistir na segunda-feira. Aí na terça a gente tem a aula presencial, que a gente vai fazer essa brincadeira do algoritmo e falar um pouco sobre algoritmos, e na quinta-feira eu acho que a gente vai começar realmente a programar de verdade. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais dúvida, a gente fica por aqui hoje. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Essa atividade, você vai postar uma área para a gente responder com a atividade do Moodle, né? Isso. Ou vai ser em folha mesmo, assim? Não, vai ser lá no Moodle. Vocês podem fazer numa folha e simplesmente tirar uma foto e mandar lá no Moodle, não tem problema. Mas manda lá no Moodle, tá? Se fizer em duplas, os dois mandem lá no Moodle. Porque o Moodle só vai dizer que vocês completaram a atividade se todo mundo mandar, tá? Então todo mundo manda a atividade lá, que daí eu consigo marcar quem é que fez, quem é que não fez. Mais uma coisa, eu fiz uma alteração no Moodle, tá? E as presenças de vocês das aulas assíncronas e síncronas, elas estão baseadas na leitura dos slides e dos conteúdos, tá? E na resolução dos exercícios. Então, abram e deem uma olhada nos PDFs das aulas anteriores, tá? Para ele marcar lá a presença de você certinho, para a gente não ter problema depois de professor, mas eu assisti a aula e não tá valendo para mim, tá?
As aulas síncronas, a chamada é automática por aqui, no meu próprio o Meet já está fazendo aqui a chamada, não tem problema. O problema é as aulas assíncronas. E aí, as aulas assíncronas, eu preciso que vocês tenham lá a leitura do conteúdo. Tá? Sim, sir. Então tá. Se ninguém tem mais nada, a gente fica por aqui. Até mais, sir. Até a Então próxima. tá. Então, onde que é para ficar salvo aquele algoritmo do Moodle? Qual o algoritmo do Moodle? Para a próxima aula. Aí, eu vou abrir lá no Moodle uma atividade para vocês, tá? Eu simplesmente vai ter uma coisa para vocês enviar um documento lá. Pode ser uma foto, pode ser um documento do Word, pode ser qualquer coisa desse tipo. Só manda ele lá com um passo a passo para chegar na nossa disciplina no Moodle, tá? Eu vou abrir para vocês. Agora, quando eu postar os vídeos, eu já posto lá a atividade junto. Beleza, Ting? Certo. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Sora. Até mais. Tchau, sir.